Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a todos que estão assistindo o canal de leitura, todos os vídeos que estou postando, que estão acompanhando todas as histórias que eu estou fazendo a leitura. Espero que estejam gostando. E vamos continuar a leitura do livro apócrifo, a história de José o Carpinteiro. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 18, né? E o capítulo 17, só para fazer uma pequena recordação, algo que me chamou muita atenção e que eu achei muito engraçado, foi a repreensão de José com o seu filho Yarrúshua, né? Quando criança, puxando sua orelha. Achei muito interessante. E muitos podem dizer assim, mas isso não está na Bíblia. Não vejo essas histórias na Bíblia, por isso eu não acredito. Eu te pergunto bem aqui, Yarrúshua não foi criança? Ou quando ele nasceu adulto? O que você acha? O que você diz? Ele nasceu bebezinho, foi crescendo, criança, adolescente, né, até chegar à fase adulto, ou ele já nasceu adulto? Porque eu acredito que toda criança nasce pequenininho, né, um recém-nascido, vai crescendo ali no meio dos seus pais. Então não poderia ser diferente com Yarrúshua, né? Ele também nasceu, ele foi criança, ele foi um bebê, foi criança, adolescente, chegou à fase adulta, né? E acredito eu que na sua fase de criança e adolescência ele teve também seus coleguinhas, seus companheiros de brincadeiras, né? De bate-papo. Eu acredito que isso aconteceu sim. Por ele ser o filho legítimo do nosso Pai, do nosso Criador, eu acredito que ele veio habitar entre nós, em carne e osso, mas a sua essência permaneceu nele. A sua pureza, a sua santidade, eu acredito que permaneceu nele, que continuou com ele. Tanto que ele não pecou, ele veio para esse mundo, né, igualmente nós, habitou entre nós, mas não pecou, né? Então, ele viveu sim como criança, ele teve sua vida normal. Toda criança gosta de fazer as suas brincadeiras, né? E não seria diferente com Yarrúshua. Então foi isso que me chamou a atenção, tanto que eu botei no título do vídeo anterior, né? José repreende Yarrúshua com um puxão de orelha. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá e assiste o vídeo anterior a este, que eu vou fazer a leitura agora, né? Para você ver como é que foi essa história. Todos os vídeos eu falo desse assunto, por quê? Porque eu sei que vão ter pessoas que estão chegando pela primeira vez, certo? Então, nós estamos fazendo a leitura do livro apócrifo, este livro aqui, volume 1, a história de José o Carpinteiro, né? E nós já estamos fazendo a leitura do capítulo 18, tá bom? Para quem ainda não sabe, aqui Yarrúshua, como muitos conhecem como Jesus, mas o nome verdadeiro dele, do nosso Salvador, é Yarrúshua, é um nome hebraico, o nome verdadeiro, Yarrúshua. Ele está contando sua história para os discípulos. Ele chamou os discípulos e os discípulos sentaram para ouvir a história de Yarrúshua, onde ele vai contar a sua história, juntamente com seu pai e sua mãe, como foi a sua vida com seu pai e sua mãe, a sua trajetória de vida, né? Junto com sua família aqui da terra. Ele está contando para os discípulos e os discípulos estão escrevendo. Mas o motivo pelo qual, até agora, nessas leituras que eu estou fazendo, como eu fiz a leitura do livro Proto-Evangelho de Tiago e agora a história de José o Carpinteiro, até então não estou vendo nada demais. Para mim está tudo aqui combinando com a palavra, está tudo aqui, tudo que eu estou lendo aqui, eu estou lembrando que eu vi lá nas escrituras. Então agora nós vamos continuar a leitura, tá bom? Capítulo 18. Quando meu pai disse estas palavras essas que ele disse, José, só para relembrar e para os que ainda não viram, foi quando ele estava na sua agonia da morte, né? Ele começou a falar algumas palavras como reconhecimento de quem Yarrúshua é de fato. E José reconhecendo quão importante Yarrúshua é nas nossas vidas, né? Então são essas palavras que você, assistindo no vídeo anterior, você vai entender. Então vamos lá. Quando meu pai disse estas palavras, eu não pude conter as lágrimas e me pus a chorar.
vendo como a morte vinha apoderando-se dele pouco a pouco, e ouvindo, sobretudo, as palavras cheias de amargura que saíam da sua boca. José já estava morrendo aos poucos, né? Porque ele já estava na sua fase terminal, onde o anjo já tinha anunciado que ele não demoraria muito deixar esta vida. E aí foi quando ele soube pelo anjo que estava perto da sua morte, né? Ele foi atacado por uma enfermidade, né? E é essa enfermidade que está levando José à morte. Naquele momento, meus irmãos, veio-me ao pensamento a morte no madeiro, que haveria de sofrer pela vida de todo mundo. Viu? Ele vendo o seu pai morrendo, ele começou a refletir na morte dele. Por quê? Porque ele já sabia qual era a missão dele aqui nessa terra, tá? Ele veio através de uma mulher, se tornou carne e osso, habitou entre nós, mas ele tinha uma missão, que era salvar as pessoas, salvar a humanidade, né? Do pecado, da morte, do inferno. Então, aqui, como ele já sabia, vem à memória dele a morte no madeiro, que ele ia passar por essa morte, né? Então, ele vendo o pai dele morrendo, ele começou a pensar na morte dele, tá? E então, Maria, minha querida mãe, cujo nome é doce para todos os que me amam, levantou-se e disse-me, tendo seu coração inundado na amargura. Aí ela vai dizer assim: ai de mim, filho querido, então está à morte o bom e abençoado ancião José, teu pai querido e adorado? E a Ruxa responde, né? Ó minha mãe querida, e quem entre os humanos ver-se-á livre da necessidade de ter de encarar a morte? Ou seja, todos nós vamos passar pela morte, né, meus queridos? Esta é dona de toda a humanidade, ó Mãe bendita, e mesmo tu hás de morrer como todos os outros homens. Mas nem tua morte, nem a de meu pai José, pode chamar-se propriamente morte, mas vida eterna e ininterrupta. Também eu hei de passar por este transe por causa da carne mortal, com a qual estou revestido. Agora, porém, mãe querida, levanta-te e vai até onde está o abençoado ancião José, para que possas ver o lugar que o aguarda lá no alto. Capítulo 19. Levantou-se então, entrou no local onde ele se encontrava e pôde apreciar os sinais evidentes da morte que já se refletiam nele. Eu acredito que o semblante dele já estava um semblante triste, né? Amargurado, triste, já quase sem vida, os olhos já meio mortos. Eu fico imaginando isso, né? Aí a Ruxa diz assim para os discípulos: eu, meus queridos, postei-me em sua cabeceira e minha mãe aos seus pés. Ele fixava seus olhos no meu rosto, sem poder sequer dirigir-me uma palavra, já que a morte apoderava-se dele pouco a pouco. Então elevou seu olhar até o alto e deixou escapar um forte gemido. Eu segurei suas mãos e seus pés durante um longo tempo, e ele me olhava, suplicando-me que não o abandonasse nas mãos dos seus inimigos. Que coisa linda, né? Eu coloquei minha mão sobre seu peito e notei que sua alma já havia subido até a sua garganta para deixar o seu corpo. Mas ainda não havia chegado o momento supremo da morte. Caso contrário, não teria podido aguentar mais. Não obstante, as lágrimas, a comoção e o abatimento que sempre a precedem já se faziam presentes. Capítulo 20.
Quando minha mãe querida viu-me apalpar o seu corpo, quis ela de sua parte apalpar os pés, e notou que o alento havia fugido juntamente com o calor. Então dirigiu-se a mim e disse-me ingenuamente: Obrigada, filho querido, pois desde o momento em que puseste tua mão sobre seu corpo, a febre o abandonou. Vê, seus membros estão frios como gelo. Eu chamei os seus filhos e filhas e lhes disse: Falai agora com vosso pai, que este é o momento de fazê-lo, antes que sua boca deixe de falar e seu corpo fique hirto, ou seja, fique duro, teso, né? Fique imóvel, morto. Morto não se mexe mais, né? O corpo paralisa. E seus filhos e filhas falaram com ele, mas sua vida estava minada por aquela doença mortal que provocaria sua saída deste mundo. Então Lísia, filha de José, levantou-se para dizer aos seus irmãos: Juro, queridos irmãos, que esta é a mesma doença que derrubou a nossa mãe e que não voltou a aparecer por aqui até agora. Viu? Aqui tá dizendo, tá esclarecendo que a mesma doença que José teve e que levou ele à morte foi a mesma doença que a esposa dele também teve, tá? Até então não disse que doença foi essa, né? Mas vamos, talvez lá na frente a gente vai descobrir, né? Na leitura. A filha Lísia diz assim: O mesmo acontece com nosso pai José, para que não voltemos a vê-lo, senão na eternidade. Então os filhos de José irromperam em lamentos. Maria, minha mãe, e eu, de nossa parte, unimos-nos ao seu pranto, pois efetivamente já havia chegado a hora da sua morte. Capítulo 21. Pus-me a olhar para o sul e vi a morte dirigir-se à nossa casa. Vinha seguida de Amentim, que é seu satélite, e do diabo, a quem acompanhava uma multidão de esbirros vestidos de fogo, cujas bocas vomitavam fumaça e enxofre. Gente, Amentim, segundo a pesquisa que eu fiz, significa terra de fantasma, ou submundo, ou um lugar de sono profundo, né? E o esbirro significa empregados, né? Oficial de justiça de níveis baixos, sabe? Oficiais empregados de níveis baixos. Foi assim que eu fiz as pesquisas, né? Então aqui diz assim: a quem acompanhava uma multidão de quem? De empregados de níveis baixos, vestidos de fogo, cujas bocas vomitavam fumaça e enxofre. Ao levantar os olhos, meu pai deparou-se com aquele cortejo que o olhava com rosto colérico e raivoso, do mesmo modo que costuma olhar todas as almas que saem do corpo, particularmente aquelas que são pecadoras e que considera como propriedade sua. Tá? Esse a mentir, o esbirro, o diabo, eles consideram essas almas pecadoras como propriedade deles. Diante da visão deste espetáculo, os olhos do bom velho anuviaram-se de lágrimas. Foi este o momento em que meu pai exalou sua alma com um grande suspiro, enquanto procurava encontrar um lugar onde se esconder e salvar-se. Quando observei o suspiro de meu pai, provocado pela visão daquelas forças até então desconhecidas para ele, levantei-me rapidamente e expulsei o diabo e todo o seu cortejo. E eles fugiram envergonhados e confusos, e ninguém entre os presentes, nem mesmo minha própria mãe Maria,
apercebeu-se da presença daqueles terríveis esquadrões que saem à caça de almas humanas. Vocês estão percebendo que só quem olhava isso, só quem tinha essa visão, era só Yahushua. Depois José, antes de morrer, olhou também e viu eles vindo em sua direção, né? Tanto que ele começou também a ficar um pouco aflito. E eles fugiram envergonhados e confusos. E ninguém entre os presentes, nem mesmo minha própria mãe Maria, apercebeu-se da presença daqueles terríveis esquadrões que saem à caça de almas humanas. Quando a morte percebeu que eu havia expulsado e mandado embora as potestades infernais para que não pudessem espalhar armadilhas, encheu-se de pavor. Levantei-me apressadamente e dirigi esta oração a meu Pai, o Criador de toda bondade. Aí, o capítulo 12 será a oração que Yahushua vai fazer. Aí, no próximo capítulo, eu continuarei o capítulo 20, que é a oração de Yahushua, tá? E nesse momento, nós estamos aqui, finalizamos aqui esses capítulos. E aqui eu me despeço de todos vocês, desejando que a benevolência de Yahu e a suficiência de Yahushua seja com cada um de vocês, tá bom?